Fala pessoal, beleza? Bom, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, né, no nosso canal. Deixa o seu like, se inscreve, né, isso aí ajuda muito o nosso conteúdo. Se ficar dúvida, né, no final do vídeo, usa aí o campo de comentários, que eu tô sempre lendo, né, vejo o pessoal falando. E sempre que alguma dúvida mais específica eu busco responder, tá? Hoje a gente vai falar sobre alguns acontecimentos do dia 22, né? E quero falar algumas coisas com você, então fica até o final que essa aula vai ser bacana, tá? Pode te ajudar muito. Já vou falar, me segue no Instagram, link na descrição, tá? Você vai acompanhar meus trades ali, às vezes, né, que eu tô posicionado, eu compartilho com a galera lá, então pode te ajudar também. E se você tem interesse em se tornar meu aluno, link na descrição também. Muita gente fica com dúvida, eu vejo gente perguntando, pô Arthur, o que é esse treinamento seu? Pessoal, é como se fosse um intensivão, digamos assim, né? É uma mentoria intensiva, onde você vai ter tudo que você precisa. Você vai me assistir operar ao vivo, vai aprender a fundo minha leitura. Depois você vai para a sala ao vivo, ver tudo que aquilo que eu ensino para vocês realmente acontece, né? Porque eu acho que tem uma diferença entre falar e o mostrar, né? Falar uma coisa, agora mostrar a coisa acontecendo é outra completamente diferente, né? Porque muitas pessoas falam, faz assim, 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 mas às vezes aquilo não se aplica, né? Então eu vou lá e mostro que aquilo realmente se aplica, tá? Então agora vamos para a aula. O que eu quero falar com vocês? O título aí ele já resume muito, né? Através, pessoal, de uma boa contextualização, de uma boa leitura, nós vamos estar preparados para pegar bons movimentos. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 situações que aconteceram no mini índice, hoje eu vou focar no mini índice, e que basicamente foram os melhores movimentos do dia. Tá? Que se a pessoa tem leitura, né, se a pessoa ela tem contextualização, ela consegue enxergar esses movimentos. Tanto é, né, que o trade que eu peguei hoje no mini índice, eu postei, né, e a gente fez essa leitura na sala ao vivo. O que acontece? Leitura é a base de tudo. Se você quer ter resultado, né, de forma constante, digamos assim, eu te indico de verdade que você estude mais sobre leitura e movimentação do preço. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a assertividade, né, que você vai começar a ter nos seus trades. A gente percebe o mercado abrindo aqui numa movimentação altista, tá? E aí o mercado ele marca topo, ó, mercado marca topo, mercado volta a agredir o topo. Se o preço não rompe topo, tá? Nós temos então uma estrutura falhando, tá? Só que aqui não deixou confirmação, o preço quebra a estrutura sim. Só que esse cenário aí, ele me mostra o quê? Que o preço está entrando numa consolidação. Por quê? Tudo dentro de uma leitura. Se eu estou numa tendência, o mercado, ele corrige próximo ali à perna dos 50 do dia e ele quebra, falha uma estrutura, muito provavelmente ele vai consolidar e a gente estava diante dessa situação. Então nesse caso aqui, já evito operar no meio, já gravei aula para vocês falando sobre isso. Enfim, o mercado então fica um bom tempo aqui e aqui é onde eu falo para vocês, né? As pessoas ficam se aventurando. Por quê? Porque não sabe o que fazer no gráfico, não sabe aonde operar e aí fica arriscando, compra, vende, eu acho que ele vai subir. Ele está segurando nos 50%. É errado, né? Porque está em consolidação, mas às vezes a pessoa por falta de leitura não vê que o preço falhou, entrou em consolidação, aí quer pegar a compra aqui. Daí o mercado vem, estopa, até que o mercado então começa a buscar o quê? A nossa zona de suporte, que era a região da mínima do dia. E aí ele começa, né, testa a região, só que depois ele já explode, né, ele se afasta da região. E eu particularmente gosto de ver o preço trabalhando na região. Eu gosto de sentir que realmente tem interesse. Novamente o mercado volta para a região e de novo a gente começa a ver interesse. Nós já sabemos que nós estamos numa consolidação, perdão. Agora entendam essa leitura, pessoal. Nós já sabemos que isso é uma consolidação. Qual que é o objetivo do preço numa consolidação? Trabalhar entre extremos. No momento que eu vejo o preço buscando uma extremidade à mínima do dia, se ele não consegue romper, qual que vai ser o objetivo dele? O que ele pelo menos vai tentar fazer? Buscar a máxima. E onde que está a nossa máxima? Nossa máxima está aqui, ó. Então, eu começo a ver entrada de pressão compradora, depois os vendedores tentam jogar o preço para baixo de novo, mas perceba que não rompe mínima do dia, e de novo uma baita entrada de pressão compradora, tá? Rejeição de mínima, pessoal. Se não está conseguindo romper mínima, qual que é o objetivo do preço?
buscar máxima. E perceba que esse movimento aqui ele foi um movimento clean, né? Liso, direto. Só que tinha dois riscos. Quem me acompanha lá no Instagram, eu mostrei. Tinha 2 pontos de parada. Um ponto dos 60 minutos e outro ponto dos 50% do dia anterior. Enfim, eu vi que o stop estava compensando e assumi o trade, né? Posicionei o stop e aí a gente vê esse baita movimento acontecendo. Opa, o primeiro bom movimento, né, do dia. Perceba, né, que foi um movimento direto. Ó. Ele chegou a dar aqui 550 pontos direto, praticamente. Então, entendemos, né, e conseguimos contextualizar. Isso aqui foi... a leitura foi feita na sala ao vivo, né, assim como várias outras a gente consegue identificar lá enquanto a gente está fazendo, né, a sala. E aí, beleza. E, de novo, volto, né, ao título do vídeo, né? Você tem que estar preparado para pegar os melhores movimentos do dia. O que é estar preparado? É você ter leitura, é você ter contextualização, é você ter na sua cabeça quais são os prováveis movimentos que o mercado pode fazer a partir de uma determinada movimentação que ele faça. Então perceba, aqui a gente vê que o mercado ele começa a andar em tendência. Por quê? Porque ele rompe máxima. Então o que a gente sabe? Numa tendência, qual que é o objetivo do preço? Corrigir para continuar, né, dando segmento nessa tendência. E nós temos que lembrar que toda correção tem como objetivo romper o último topo ou romper o último fundo. Perceba o que acontece então, o mercado ele marca topo, ele volta a agredir o topo, a gente já começa a ver o preço segurando, a gente vê o candle 22 não renovando máxima e depois nós vemos outro candle segurando um outro padrão de rejeição. Também leitura feita na sala ao vivo, só que esse trade aqui ele também foi mais perigoso, tá? Mas, é o que eu falo, um trade perigoso não quer dizer que seja um trade que não vá andar, tá? Mas tinha 2 motivos e a gente tem que ter isso em mente quando a gente quer tomar o trade, né? Se você vai entrar numa operação, você precisa saber todos os prós e contras. Primeiro risco, era uma quebra micro, o preço estava querendo quebrar essa estrutura aqui, ó. Quando é uma quebra micro, isso aí eu abordo mais na mentoria, mas o preço ele pode simplesmente corrigir e continuar a tendência, tá? Segundo risco, nós tínhamos muitos pontos de parada, topo anterior muito próximo, região dos 115 mil, né, que é um ponto de parada forte, região da máxima do dia anterior, ou seja, tinha muitas regiões aqui ó, que poderia segurar o preço. Só que tiveram algumas pessoas que falaram que quis assumir o risco. Beleza, mas a questão é saber o que está acontecendo. A pessoa não vai meramente vender aí no achismo, não. Ela entendeu que o mercado corrigiu, retestou, começou a mostrar rejeição. E aí nós vemos um mega movimento. Tem como saber que o preço faria esse movimento? É claro que não, pessoal. Não existe. Tem como eu prever os movimentos? Não, a gente consegue antecipar, mas saber que o preço, por exemplo, vai derreter de uma quebra micro? Não dá. Por isso que a gente sempre utiliza o quê? Gerenciamento de risco, porque é através do gerenciamento de risco que a gente entra. Se tomar stop, toma um stop dentro do planejado, né? E se for para o alvo, também foi dentro do nosso planejado. E nós vemos um outro baita movimento acontecendo. E perceba, né? Esse trade aqui, ele foi contra a tendência, tá? Só que a gente começa a ver o quê? Deixa eu apagar esses estudos. A gente começa a ver num determinado momento aqui, ó, o mercado rompendo mínima do dia. Estão vendo a mínima do dia aqui? E aí, o que acontece? Mínima rompida vira o quê? Vira resistência. Máxima rompida vira o quê? Vira suporte. Regra básica. E quantas pessoas não usam isso? Isso não funciona não. Tá bom, não funciona não. E aí, o que a gente vê? O mercado retestando essa região de fundo. Tá? Isso aqui é o que eu chamo de pullback de lado. Eu também abordo bastante isso aqui na mentoria. Por que pullback de lado? Porque o mercado ele não se afasta do fundo, né? E a gente sabe que todo teste de topo e fundo há interesse em rompimento, né, para continuar a tendência, porém sabemos que o preço em algum momento ele pode quebrar uma estrutura. Então aqui, por exemplo, se a pessoa toma um trade, ela sabe que o mercado ele pode testar essa região de mínima aqui e depois devolver, né? É um risco a mais que a pessoa, né, decide assumir. E de novo, outro baita movimento. Foram 2 movimentos muito interessantes, mas isso aqui não é frequente, tá? E agora há pouco, né? O que o mercado está fazendo agora? Que a gente acabou de falar. O que é isso? Quebra, tá? Preço quebrando uma estrutura, só que é uma estrutura micro também, então tem mais risco. O preço pode fazer um movimento de alta e depois afundar, tá? Só que, igual esse dia aqui, né? Eu considero como um dia excelente. Se o mercado fechasse agora, seria ótimo, porque
uma operação, 2, 3, 4 surgindo agora. Normalmente não é isso. E aí é onde surge o problema, principalmente para aquelas pessoas que estão perdidas. Lembra o último vídeo que eu gravei para vocês? Vou repetir algumas coisas. Quando a pessoa ela fica um tempo no gráfico e ela não clica, acaba que vai dando aquele excesso de ansiedade na pessoa. E aí é onde ela se submete a fazer coisas que não existem. Só que quando nós temos o devido conhecimento, quando nós estamos preparados, nós sabemos exatamente onde nós vamos atuar. Igual, peguei esse trade aqui, consegui um bom lucro e para mim deu. Eu não quis me arriscar mais. Vi a quebra acontecendo, li ela lá na sala ao vivo, né? E esse outro movimento a gente já não estava lá mais, tá? Então a gente não avaliou esse movimento na sala. Mas o que eu quero dizer para vocês, estar preparado vai fazer com que vocês automaticamente consigam reverter muito mais as suas operações negativas em operações positivas com consciência. Porque às vezes a pessoa ela passa por um período ganhando, mas ela ganha na sorte. Isso não adianta. E hoje é muito simples para mim, né, enquanto eu estou ali na sala acompanhando com o pessoal, enxergar esses movimentos. Sabe, bom pessoal, isso aqui é um teste de mínima. Ó, o mercado está consolidado, testou mínima, o objetivo dele é voltar para máxima. Ó, isso aqui é uma quebra, ó, isso aqui é um pullback de lado. Por quê? Porque eu decidi estudar e fazer a mesma coisa todos os dias. E automaticamente a mente, ela meio que se adapta a essa visão. Então hoje eu bato o olho em um gráfico e eu consigo ver aonde eu poderia entrar e aonde eu não poderia. E é isso que eu quero passar para vocês, que vocês estejam preparados para conseguir pegar os melhores movimentos. Não fique preocupado de que eu vou perder, se eu não entrar aqui eu vou perder, eu vou arriscar aqui mesmo não tendo a sua leitura. Porque se você tiver uma boa leitura, você vai sim conseguir pegar bons movimentos. Às vezes você vai ficar de fora, obviamente, porque a gente não opera sempre, mas no geral eu garanto para vocês que vocês vão conseguir pegar excelentes movimentos. Eu falo isso com total tranquilidade, pela vasta experiência que eu tenho com todos os meus alunos que chegam na minha mentoria, que decidem colocar a leitura em prática e que começam a ver a evolução. Com vocês não vai ser diferente. Eu garanto para vocês, faça esse teste, né, e depois pode vir falar comigo que eu tenho certeza que vocês vão ver uma melhora absurda, tá? Bom, pessoal, é isso. Tá? Achei o dia de hoje bem interessante, né? Decidi compartilhar com vocês e também muita gente fala que gosta quando eu trago o dia de hoje, né? Então tá aí uma análise, né? Em cima também de uma aula. Não esquece, me segue no Instagram para você acompanhar tudo isso que eu tô falando aqui, ó. Se você me segue no Instagram, você vê os meus trades, eu posicionado e querendo ou não, isso também pode ajudar vocês, né? Então é isso, pessoal. Grande abraço. Valeu!